Essa história é de uma missão em que o cosmonauta ficaria na estação espacial por 5 meses, mas enquanto ele estava no espaço, o país que prometeu sua volta para a Terra deixou de existir. Assim, ele ficou no espaço por 311 dias. Quer saber como isso aconteceu? Então acompanha aí. E eu sou Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. A história começa em 1991, quando a União Soviética iria fazer mais uma missão para a Estação Espacial Mir, uma estação orbital soviética. E em 18 de maio daquele ano, na tripulação dessa missão estaria o engenheiro de voo Sergei Krikalev. E o planejado é que ela deveria durar 5 meses, depois ele voltaria para a Terra. Mas não foi assim. Bom, os seus companheiros de missão foram Anatoly Artsebaski, que era o comandante da missão, e a astronauta britânica Ellen Sharma. E as decolagens na União Soviética ocorriam no cosmódromo de Baikonur, que nele foram feitas decolagens importantes, como por exemplo, o lançamento do primeiro satélite lançado em órbita, o Sputnik. E a decolagem dessa missão também aconteceu ali, feita pela Soyuz TM-12. Ela era rotineira, então seria para fazer reparos e melhorias na estação. E a astronauta britânica Sharma deveria voltar para a Terra no dia 26 de maio, junto com os astronautas que já estavam na estação há 4 meses. E eles seriam substituídos por Krikalev e Artsebaski, que continuaram na estação. Embora tudo estivesse acontecendo conforme o planejado no espaço, o que os dois não estavam sabendo é que na Terra a União Soviética estava passando por muitos eventos turbulentos, devido a algumas questões geopolíticas. E em outubro daquele ano, o Cazaquistão declara sua soberania como república, que significava que o cosmódromo onde eram feitos os lançamentos não estava mais sob o controle dos soviéticos, porque estaria em um território do Cazaquistão. Momento também em que o valor da moeda do país, o rublo, começou a cair. Em uma das tentativas de acalmar a relação com o Cazaquistão, o governo prometeu que na próxima troca de pessoal da estação levaria um astronauta nascido naquela região. E naquele momento só tinha um cosmonauta pronto para substituir Artsebaski, porém não tinha uma pessoa preparada o suficiente para substituir Krikalev, porque ele fazia tarefas muito específicas. Assim, pediram para ele permanecer no espaço até novo aviso. E em 2 de outubro aconteceu essa outra missão, que seria feita pela Soyuz TM-13. Na tripulação teria 2 cosmonautas pesquisadores, um cazaque, assim como foi prometido, e um austríaco e o comandante da missão, Alexander Volkov, que substituiria Artsebaski. Uma semana depois, os 2 cosmonautas pesquisadores e Artsebaski retornaram para a Terra. Assim, o novo companheiro de missão de Krikalev passou a ser o Volkov. E já tinha se passado 6 meses, e ele recebia a mesma resposta através do rádio, onde diziam para ele esperar mais um pouco, porque não tinha dinheiro para trazer ele no momento. E em 25 de dezembro, em 1991, a 400 km abaixo da estação Mir, a União Soviética entrou em colapso total. Naquele dia, Gorbachev, que era o presidente, renunciou ao cargo. E também por outros motivos, a União Soviética se dividiu em 15 nações. E em 26 de dezembro aconteceu o último ato oficial da União Soviética. Sendo assim, o país que tinha prometido para Krikalev a volta para a Terra não existia mais, e sua cidade natal, Leningrado, agora se chamava São Petersburgo. E o Cazaquistão estava exigindo taxas altas pelo uso do cosmódromo. E nisso, o governo não tinha dinheiro para trazer Krikalev. E o rublo estava desvalorizando cada vez mais. E é claro, também tinha os riscos de estar no espaço por muito tempo, que poderia aparecer, como atrofia muscular, risco de câncer, problemas psicológicos e também por conta da falta de gravidade, poderia ter a perda de massa muscular. Assim, Krikalev, sem um substituto, teve que suportar os riscos da permanência prolongada no espaço, fazendo exercícios com frequência, e mesmo tendo uma cápsula de retorno de emergência a bordo da estação espacial, ele se recusou a partir individualmente para a Terra, pois isso significaria o fim da missão espacial Mir, porque não teria uma pessoa para continuar a gestão da estação. E uma curiosidade é que ele às vezes usava o rádio da estação para tentar se comunicar com radioamadores na Terra. Ou seja, às vezes ele conseguia se comunicar com diferentes pessoas ao redor do mundo através do rádio da estação. Assim ele foi descobrindo o que estava acontecendo na Terra. E após 311 dias no espaço, foi feita uma missão espacial conjunta russo-alemã, depois que a Alemanha pagou ao Cazaquistão 24 milhões de dólares para comprar uma passagem para substituí-lo com um astronauta alemão. Dessa forma, finalmente, Krikalev retornou para a Terra.
em 25 de março de 1992, juntamente com Volkov. Nessa, Sergei Krikalev ganhou a fama de o último cidadão soviético que regressou à Terra após 311 dias. E ele estava fraco e pálido e precisou de ajuda para ficar de pé, mas estava feliz pois estava em terra firme. E o cosmonauta teve consequências relacionadas à saúde, mas logo se recuperou. Aí você me pergunta, Clinton, ele voltou para o espaço depois de tudo isso acontecer? E a resposta é sim, como por exemplo no ano de 2000, ele fez parte da primeira tripulação a viajar para a recém-inaugurada Estação Espacial Internacional e continuou contribuindo para a exploração espacial. E vocês, gostaram dessa história? Se sim, já deixa seu like e também não esqueça de compartilhar para outras pessoas também conhecerem ela. E eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!